Fala e seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula então, onde a gente vai entender como funciona as variáveis incorporadas do Google Tag Manager. As variáveis incorporadas, para você que não sabe, são aquelas variáveis que o próprio Google Tag Manager já nos proporciona, nos disponibiliza para usar e facilitar muito a nossa vida. Então, sem mais delongas, bora para minha tela. Então aqui eu preparei basicamente alguns slides e vou explicar cada variável para vocês, uma por uma, para vocês entenderem o que cada uma faz. E também, aí quem sabe, vocês podem estar tendo insights ou ideias, né? Como vocês podem utilizar essas variáveis dentro da estrutura de vocês para vocês fazerem qualquer questão relacionada a rastreamento e traqueamento, tá bom? Então, sem mais delongas, bora aqui para a explicação. Então, o que a gente vai ter no mundo das variáveis incorporadas do GTM? Basicamente aqui uma breve descrição. Elas são como espiões que te ajudam a monitorar tudo no seu site sem precisar ser um programador, ou seja, as variáveis elas estão prontas, disponibilizadas pelo próprio GTM para você, você não precisa criar elas do zero. Muitas das coisas que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai utilizar essas variáveis prontas do GTM para facilitar a nossa vida em algumas questões como coleta de dados ou algumas outras questões relacionadas a scripts, tá? Então, toda essa configuração aqui a gente vai utilizar também as variáveis incorporadas do GTM. Então, com elas você pode saber, por exemplo, a URL da página, qual elemento dentro da sua página foi clicado, qual formulário foi enviado, qual formulário a pessoa usou para enviar as informações dela, os vídeos assistidos dentro do seu site e muito mais coisa. Então, basicamente, aí o GTM nos proporcionando essas variáveis, ele facilita muito a nossa vida quando a gente vai desenvolver qualquer tipo de coisa dentro do GTM. Então, bora lá. Começando aqui para o primeiro tipo de variável, tá? A gente vai ter aqui as variáveis do tipo páginas, da seção páginas. Então, a gente tem page URL, page hostname, page path e referrer, tá? Aqui, para explicar bem tranquilo para vocês, essas aqui são variáveis do tipo páginas que a gente utiliza muito dentro das nossas implementações. A maioria de conteúdos aí relacionados a GTM, você vai ver em algum momento a gente utilizando esse tipo de variável relacionado a páginas, tá? Primeiro de tudo, a gente tem page URL. Basicamente, page URL vai nos retornar a página inteira, a URL inteira da página que a pessoa está acessando. Então, se por exemplo a URL da página é essa daqui, perceba que a variável retorna toda a URL que a pessoa está acessando. Então, se ela acessa essa URL, a gente tem como valor dessa variável, ela vai trazer para a gente a URL inteira que a pessoa está acessando, ok? Passando para a próxima, a gente tem page hostname, que retorna o nome do host, ou popularmente conhecido como domínio, né? Então, a gente tem lá o domínio, por exemplo, do meu site, dericsoncalari.com.br. Esse aqui é o domínio, tá? É o começo da sua URL, basicamente, assim, a grosso modo dizendo. Então, para a mesma URL que a gente trouxe do exemplo aqui, ó, se a pessoa está acessando ela, essa variável nos vai retornar www.exemplo.com, que é o domínio da URL que a pessoa está acessando, ok? Passando para a nossa próxima variável, a gente tem a page path, que vai retornar o caminho do URL da página. O que é esse caminho? Popularmente conhecido também como slug da página, ou seja, nessa mesma URL que a gente trouxe do exemplo aqui, a gente tem exemplo.com/produtos. Esse /produtos é o nosso slug ou caminho do URL da página. E é isso que ele vai retornar dentro dessa variável chamada pagePath, tá? O /produtos, nesse caso aqui, da URL de exemplo, ok? A próxima nós temos o referrer, que é uma variável muito importante, inclusive a gente utiliza também no nosso script de rastreamento, tá? E qual que é a função dessa variável? Ela vai retornar para a gente a URL da página de referência que trouxe o visitante. Então aqui, ó, exemplo, se um usuário clicou em um link de www.sitereferência.com, a variável vai retornar esse site. Ou seja, explicando a grosso modo aqui para você, imagine um cenário onde você tem um post dentro do seu blog do WordPress, ok? E aí você pega essa URL desse post e posta lá no Facebook, por exemplo. Se você não colocou o TM nem nada, você não vai saber de onde essa pessoa veio. Só que através dessa variável chamada referrer, a gente vai ter essa informação. Então, se você for lá e executar, colocar para acionar e também para, sei lá, printar no console, o valor dessa variável referrer vai estar como www.facebook.com, indicando que aquele clique, aquela visita veio do Facebook pro teu post do teu blog, tá bom? Então, essa a informação que traz a variável referrer e é por isso que ela tem essa importância dentro da questão do rastreamento, porque se você tem, mais uma vez, não mapeia com um TM, você quer entender de onde essa pessoa veio, você pode utilizar a variável referrer quando você não tem essa informação, por exemplo, em parâmetros de UTM. Você consegue entender qual que é, pelo menos, o domínio da página anterior pela qual ela acessou a sua página, ok? Beleza, passando para os próximos tipos de variáveis aqui.
nós vamos ter as variáveis do tipo utilitários, tá? E a gente tem event, environment name, container ID, container version, random number e HTML ID, ok? Passando por cada uma das variáveis aqui dentro do utilitários. Event, ela vai retornar o nome do evento que acionou o acionador. É um pouco redundante, mas você já vai entender. Por exemplo, se um acionador é configurado para eventos de clique, a variável pode retornar GTM click, ou seja, basicamente é o nome do evento que está no data layer, ok? Então aqui eu estou dentro do meu GTM, acabei de debugar aqui para acessar a página do meu site. Debugar, para você que não sabe ainda, é quando a gente clica em visualizar aqui. Essa ação também é chamada de debugar, tá? Então aqui eu debuguei o site, pode ver que está conectado aqui o meu tag assisting do GTM. E aqui, como você pode ver, a gente tem os eventos. Então aqui o que é esse parâmetro event aqui? Basicamente aqui em Data Layer a gente tem o parâmetro chamado event por primeiro aqui dentro do Data Layer. Ou seja, aqui o que acontece? Aqui a gente tem o valor gtm.load. Basicamente é esse valor que vai ser retornado aqui. Sempre o que tiver como valor no parâmetro event dentro do Data Layer é o que vai ser retornado por aquela variável. Tá bom? Então, basicamente, é isso. É assim que funciona essa variável, ok? Environment name retorna o nome do ambiente do container. Ou seja, se ele está no modo de produção, né? Está publicado. Se está em desenvolvimento ou development, ou se está testando, em testing. Sendo sincero, eu nunca utilizei essa variável, então, para mim, ela não é de grande valia, assim como as outras que a gente viu até então. Próxima aqui é a Container ID. Retorna o ID do container, ou a identificação do seu container, ok? Então, se a gente voltar aqui para o container, a gente tem essa identificação aqui em cima e basicamente esse é o ID de identificação do container que essa variável nos vai trazer, ok? Então, se eu ver aqui no meu debug container ID, que é essa variável aqui, pode ver que ela trouxe para mim a identificação do meu container, ok? Show de bola, então, passando para a próxima, container version, ou seja, retorna a versão do nosso container GTM. Exemplo 1, 2 e etc, tá? Pode continuar assim. Então, se a gente for ver aqui a container version, aqui ele vai retornar em Quick Preview. E por que ele retorna esse Quick Preview? Porque a gente está em modo de debug, ou seja, aqui ele não vai aparecer a versão que está o nosso GTM. Então, é só quando você realmente publicar ou utilizar alguma coisa, alguma função para essa variável, tá? Eu, sendo sincero, também nunca utilizei esse tipo de variável, ok? Voltando para a próxima aqui, random number gera um número aleatório. Exemplo, útil para evitar o cache de scripts. Por exemplo, se o teu site aqui faz uma requisição de um script para uma URL do tipo essa daqui, você pode utilizar essa variável para passar como parâmetro dentro dessa requisição, dessa chamada. Ou seja, não necessariamente esse parâmetro aqui que você está passando tem alguma função dentro do script que você está requisitando, mas assim, dessa forma, você vai ter sempre números aleatórios, números diferentes sendo requisitados a cada acesso dentro da sua página. Então, o GTM sempre vai estar colocando essa variável e colocando um número diferente a cada acesso de qualquer usuário. Dessa forma, o cache que você tem instalado dentro do teu site não vai armazenar essa informação em cache, ou seja, ele sempre vai estar fazendo uma nova requisição, porque esse número aqui da URL da requisição está mudando. Dessa forma, você consegue garantir que sempre essa execução aqui está sendo executada mais atualizada possível, ou seja, ela está sempre trazendo a versão mais recente do seu script. Por exemplo, em um cenário em que essa requisição é cacheada, ou seja, um usuário acessa, o script é requisitado, outro usuário acessa, o script é requisitado, mas como está cacheado, ele está sempre pegando uma versão do script que está dentro configurada desse cache. Então, se você está sempre atualizando esse script ou quer receber uma versão mais atualizada dele, você tem que garantir que ele esteja fazendo essa requisição originalmente em uma URL atualizada e não numa URL cacheada. Por quê? Porque assim você garante que está sempre puxando o script mais atualizado. Outra coisa também é se você quiser desenvolver algum script que faça algum tipo de porcentagem, por exemplo. Se caiu do número 1 até o 5, por exemplo, ou do número 1 até, sei lá, o cell limit 1 até 100 mil, por exemplo, essa pessoa vai ser redirecionada para a página tal. Você consegue utilizar a variável do tipo randômica também, uma variável do tipo aleatório. E aí existem várias outras questões. Se você está querendo, por exemplo, criar algum parâmetro de ID que vai identificar uma pessoa, você pode utilizar um número randômico e armazenar ele em cookie, por exemplo, né? Cookie a gente sabe que fica armazenado dentro do navegador do usuário, então não importa quantas visitas ele faça dentro da sua página, aquela informação sempre vai estar armazenada e você pode pegar essa informação sempre quando você quiser, claro, dentro do período de validade daquele cookie, tá? E basicamente é dessa forma que a gente utiliza então a variável do tipo
número randômico, tá? Ou random number, beleza? Sendo sincero também, eu nunca utilizei direito essa variável, muito raro eu utilizar. Eu geralmente também, quando vou pensar em criar algum tipo de ID ou algum número identificador, eu utilizo variáveis do modelo da galeria do GTM, que são próprias para isso. São melhores do que, por exemplo, você estar gerando números randômicos através dessa variável do GTM, tá? Você tem essa garantia ali. Por exemplo, dentro do módulo de rastreamento de WhatsApp, rastreamento e traqueamento do WhatsApp, a gente utiliza um modelo da galeria para gerar um identificador da pessoa que está acessando o nosso site ou que está entrando em contato com a gente, tá? Então, basicamente, eu utilizo e a gente vai ver mais para frente sobre essas informações, sobre essas questões de variáveis para a gente gerar números, ok? Então, basicamente é assim que funciona, ok? Próxima variável aqui, a gente tem o HTML ID, que retorna o ID do elemento HTML. Se eu voltar aqui no meu site e dar um inspecionar aqui, a gente tem aqui todo o HTML da página, certo? Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e selecionar esse botão. Com esse mouse quadradinho aqui, ó, eu clico dentro do botão, tá? E aqui me traz o HTML desse botão em específico, ok? Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Só que aqui ele não tem um ID, tá? Ele tem um elemento do tipo classe. Mas nada impede de você, por exemplo, eu vir aqui, ó, dentro e colocar como se fosse um ID, tá? ID botão home, por exemplo, tá? Claro que você precisa fazer essa configuração dentro do Elementor ou qualquer construtor de site que você tenha aí feito a sua página. Mas aqui é como se fosse esse ID aqui, esse valor aqui que ele traria para mim dentro dessa URL, dentro dessa variável, melhor dizendo, tá? Então, ID botão home é esse valor que ele traria aqui para mim. Então, até como exemplo aqui dentro do slide que eu coloquei para vocês, para um elemento div ID igual a banner, ele me retornaria então o valor banner, tá bom? Então, por exemplo, é alguma imagem que está lá no topo, um banner de topo, por exemplo, ele traria esse ID para nós, tá? Próximo tipo de variável são as variáveis do tipo erros, tá bom? Aqui a gente tem o error message, retorna a mensagem do erro. Sendo bem sincero, eu também nunca utilizei esses tipos de variáveis relacionadas a erro, tá? Eu geralmente, quando estou fazendo alguma implementação, algum desenvolvimento, eu venho aqui dentro do meu site e olho em console. Então, esses daqui, ó, como vocês podem ver, por exemplo, esses aqui são erros, tá? Que acontecem dentro do HTML da nossa página. Você pode tanto ver por aqui, quando você clica aqui, por exemplo, dentro aqui na direita, você vai ver, por exemplo, aonde esse erro está relacionado. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele me leva à parte do código que está com erro. Nesse caso aqui, não tem muito a ver com o que foi desenvolvido dentro do GTM, às vezes é alguma coisa de plugins dentro do teu WordPress, alguma coisa desse tipo, tá? Então essas variáveis são relacionadas a esses erros que a gente tem aqui. Então ele traz para nós aqui na primeira error message, ele traz a mensagem, tá? Aqui então um exemplo é quando ele dá um uncount reference error, undefined variables not defined, ou seja, se você tem aí alguma chamada dentro de algum script para uma variável que não está definida. Então são erros relacionados aos scripts em JavaScript que você utiliza dentro do seu site. Geralmente aí, né, é sobre eles que se trata esses erros aqui, tá? Error URL retorna a URL onde ocorreu o erro. Então, basicamente ele vai retornar a URL completa ali onde trouxe aquele erro, onde ocorreu aquele erro, tá? Error line, ele retorna a linha do código que ocorreu aquele erro. Então, é imprescindível aí essa parte se você for utilizar para você identificar onde está o erro dentro do teu script. E debug mode nos vai trazer a indicação se o GTM está em modo de depuração. Ele vai trazer true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso, né? Para você aí, se você está na janela de debug, ou seja, na janela de visualização, como a gente está aqui, tá? Então aqui eu estou na janela de debug, janela de visualização, ok? E aqui ele vai me trazer true ou false. Deixa eu até ver se eu tenho aqui, ó, debug mode, tá vendo aqui? Boolean true. Booleano é quando você tem variável do tipo verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1, tá? Nesse caso aqui é true, ele trouxe verdadeiro, a gente está em modo de depuração aqui de debug, tá bom? Próximo tipo de variável são também bastante utilizados agora, a gente volta a concentrar nas variáveis que são bastante utilizadas também, tá? Que são do tipo cliques, tá? E aqui a gente vai encontrar, na verdade, 6 variáveis do tipo cliques aqui para a gente estar entendendo o que cada uma delas fazem, tá? Click element retorna o elemento que foi clicado. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de um HTML que referencia um botão, ou seja, tags do tipo A. Tá vendo que tem um Azinho aqui começando a tag? Essas tags do tipo A são geralmente relacionadas a botões, ou seja, elas contêm o link para onde a pessoa vai ser redirecionada no momento que ela clica no botão. E aqui depois a gente tem o que aparece para ela escrito dentro desse botão e aqui o fechamento da tag A, tá? Então se eu for aqui no meu site e inspecionar novamente esse botão aqui,
o que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo que ele tem um href para contato? Na verdade, esse aqui é um ID de um elemento dentro dessa página atual que eu estou aqui. Então, isso daqui é aquele famoso efeito que quando a gente clica no botão, ele vai para baixo aqui aonde você ancorou ele. Então, isso daqui. Quando eu tenho uma página aqui num botão, até esse aqui, ó, tem, por exemplo, eu vou clicar nele aqui, ó, a gente vai ter um href, então, contendo uma URL. Tá? Então tá vendo aqui que tem uma URL, um href com uma URL que quando eu clico aí sim redireciona para uma outra página, tá? Então aqui o que acontece? A gente vai ter essa informação de clique, tá? Nessa variável de clique, ele retorna todo esse elemento HTML pra gente, tá? E basicamente aqui no debug mode ele vai aparecer dessa forma. Também é uma variável que sinceramente eu não utilizo muito, tá? Ele traz uma informação que ao meu ver é meio grande, né? Para você utilizar em algum script, algum acionador, por exemplo. Então, isso daqui eu geralmente não utilizo, tá? Eu utilizo mais outras variáveis relacionadas a cliques. Próxima variável é click classes, ou seja, retorna as classes do elemento clicado. Então, aqui a gente vai ter, então, por exemplo, click classes, aqui ele não trouxe nenhuma. Deixa eu ver aqui algum elemento que tenha alguma classe. Deixa eu ver. Por exemplo, esse botão aqui, deixa eu ver se ele tem. Ele tem aqui uma classe, tá vendo? Então, se eu vim aqui, ó, class, toda essa informação aqui, ó, é a classe desse botão, tá? Então, deixa eu clicar aqui nele de novo e deixa eu voltar aqui no clique. Tá vendo aqui, ó? Click classes, ele trouxe o Elementor Button Text. Se eu voltar no meu site, o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu inspecionar novamente. Aqui, ó, ele vai trazer para mim, não exatamente a classe da tag A, ele traz aqui mais para dentro do botão exatamente onde eu cliquei, que foi em cima do texto, tá vendo? Que aqui tem, ó, Over Portfolio, esse é o texto do meu botão, e aqui está a nossa classe Elementor Button Text. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer algum acionador, esse tipo de variável. Esse daqui eu também já utilizei, por exemplo, para quando o GTM não identifica envios de formulário, você consegue fazer um envio como se fosse um acionador de envio do formulário através do Click Classes, ou seja, se o elemento Click Classes contém um botão, por exemplo, enviar lá, ou uma classe do tipo botão de enviar formulário, alguma coisa assim, você dispara aquela tag com esse acionador, baseado nessa variável, tá? Então, basicamente é dessa forma. Só que tome cuidado que class no HTML ele é utilizado em outros elementos também. Pode ser que outro elemento aqui possua a mesma classe que tem esse botão aqui. Então não é interessante você criar acionadores ou qualquer outra coisa relacionada a isso daqui, porque, por exemplo, se eu estou utilizando essa variável aqui para enviar um formulário, pode ser que outro botão possua essa mesma classe. E aí a pessoa, ao clicar naquele botão que possui essa mesma classe, o GTM vai entender que você está querendo enviar, por exemplo, um evento delete, mas na verdade a pessoa não preencheu nenhuma informação e vai enviar evento vazio, tá? Com informações vazias. Então é interessante você utilizar outros tipos de identificação dentro de botões, por exemplo. Mas aí você pode utilizar essa variável para outras coisas também, qualquer outro tipo de aplicação além dessas, tá bom? Voltando aqui para a próxima, a gente tem Click ID. E aí vai retornar o ID do elemento clicado. Então lembra lá quando eu digitei com uma HTML aqui e coloquei um ID? Aqui, botão exemplo, por exemplo. Coloquei esse ID aqui. O que acontece? Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai me trazer esse ID que eu coloquei ali. É claro que tem que configurar pelo construtor de página, não no HTML puramente dito aqui, né? Então aqui o que vai acontecer? Se eu vim aqui no clique, provavelmente eu não sei, acho que ele não vai pegar. Mas vamos ver aqui, ó. Click ID. Ó, botão exemplo. Ele pegou então aquele ID que eu coloquei de forma forçada dentro do HTML. Então ele traz essa informação. Basicamente é isso também, é meio parecido com o class, só que quando a gente filtra pelo ID, é melhor do que a gente filtrar por classe, tá? Porque o ID, teoricamente, dentro do HTML, ele é para ser único para cada elemento HTML. Então, se você quer indicar, por exemplo, um botão específico, você cria um ID para ele e só ele que vai ter aquele ID que você criou para ele. Nenhum outro elemento vai ter. Então, basicamente, assim que funciona o ID, tá bom? Click Target, a gente retorna o alvo do clique, o atributo Target, ou seja, então aqui, por exemplo, ó, nessa tag A, a gente tem o target igual a underline blank. Quer dizer o quê? Que quando a gente clicar nesse botão que contém essa tag A, que contém essa URL para onde a pessoa vai ser redirecionada, ao clicar nesse botão, a pessoa vai ser redirecionada em uma nova aba. É isso que o target aqui está nos dizendo, tá? Então ele traz esse valor. Pode ser que você utilize, por exemplo, para essa aplicação que eu falei aqui, para você identificar quando o botão vai direcionar a pessoa para uma nova aba e não na aba atual que ela está acessando o teu site, tá? É um exemplo de aplicação para isso, tá? Clique URL retorna a URL do elemento clicado,
ou seja, ele vai retornar aqui o que possui o href. Então, se eu vier aqui novamente em ver portfólio e clicar aqui, o que vai acontecer dentro aqui do evento clique? Aqui ele não trouxe, pode ser que o teu não traga, às vezes ele não funciona direito com páginas, por exemplo, no WordPress, mas em resumo aqui, ele traria para nós o elemento href da nossa tag A, tá? Basicamente é isso que ele vai trazer para nós como informação, ok? Click text, ele vai trazer então o texto do elemento clicado. Então, se eu for aqui no meu debug, dentro do clique, a gente tem aqui, ó, que eu cliquei no botão que está escrito ver portfólio, tá? Então é isso que ele trouxe no click text. Basicamente é dessa forma. Você pode também utilizar esse tipo de variável para fazer algum tipo de acionador também. Se a pessoa clicou num botão escrito tal coisa, você dispara alguma coisa. Então você pode fazer essa aplicação, ok? Passando para os nossos próximos tipos de variáveis, a gente tem do tipo formulários, que também é bem usada dentro do Tag Manager. A gente tem o primeiro aqui, form element, retorna o elemento do formulário enviado. Ou seja, se eu vier aqui, por exemplo, numa página de captura, por exemplo, como essa daqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um formulário, certo? O que vai acontecer aqui? Ao digitar aqui as minhas informações e clicar em sim, quero participar, o que vai acontecer dentro das variáveis, tá? A gente vai ter aqui, então, as variáveis do tipo form. Ó, pode ver que o click element e as outras variáveis trazem muita coisa, tá? Então, não é tão interessante utilizar essas variáveis, ok? Só que aqui a gente está procurando o form element, que é esse daqui, ó. Ele também traz basicamente todo o HTML que compreende o teu formulário inteiro, tá? E algumas outras informações. Então, por exemplo, dentro de estruturas como o Elementor, não é interessante você utilizar, porque como você pode ver, ele traz muita, mas muita informação, ok? É muito raro o caso que você vai utilizar isso daqui. Então, existem outras variáveis relacionadas a formulários que você pode utilizar de uma maneira um pouco mais sei lá, assertivo, uma maneira melhor, tá? Então, vamos passando aqui para as próximas variáveis, a gente tem o form classes. Retorna as classes do formulário enviado. Por exemplo, o formulário contato. Então, se eu for aqui no form classes, basicamente eu vou ter um valor do tipo form, ok? Porque se eu vim aqui em inspecionar esse formulário, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho que a classe desse formulário é exatamente form, tá vendo? É esse valor que ela me trouxe aqui, ok? Então, Form ID, o que tem aqui no Form ID? Retorna o ID do formulário enviado. Basicamente, vai ser a mesma coisa que as outras informações. Esse ID aqui, ó, esse formulário, ele tem o ID Form_196. Se eu for aqui dentro do meu debug, o que vai acontecer aqui? Deixa eu procurar o Form ID. Tá aqui, ó, Form_196. Ele trouxe o ID daquele formulário, tá bom? Form target também, mesma coisa, retorna o alvo do formulário enviado, _self. Normalmente aqui a gente também tem aquela informação, se o formulário vai ou não abrir uma nova página, por exemplo, aquele target igual a blank, tá? Então, é basicamente bem semelhante ao que a gente já viu com relação às variáveis aqui do tipo cliques, tá bom? Então, para a próxima variável, a gente tem o form URL. Aí sim, a gente entra também em umas variáveis que a gente costuma utilizar, como form URL, form text e form ID de vez em quando, tá? Form URL, o que a gente vai ter? Retorna a URL do formulário enviado. Então, se eu voltar novamente no meu debug, a gente tem aqui, ó, a variável basicamente do meu active, por exemplo. Tá? Então aqui, se eu for ver dentro do código aqui, eu tenho o action aqui, que basicamente vai ter a URL do meu ActiveCampaign para onde a pessoa vai ser redirecionada, basicamente dizendo de uma forma mais direta ao ponto aqui, ela vai entrar para dentro do meu Active como um lead, né? ActiveCampaign é uma ferramenta de e-mail marketing, onde eu vou armazenar as informações dessa pessoa. Então basicamente ele vai trazer essa informação para nós, ok? Show de bola! Passando para a próxima variável, form text, retorna o texto do formulário enviado. O conteúdo do campo de texto do formulário, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Voltando no meu Tag Assistant, a gente tem aqui, ó, form text, sim, vírgula, quero participar. Basicamente, é o texto que eu tenho dentro do meu formulário aqui, dentro do botão, tá bom? Pode trazer outros textos, mas geralmente ele traz o botão quando você não utiliza nenhum label, nenhuma outra informação. Geralmente os formulários são assim. O botão é que vai compreender o texto do formulário em si, tá? Ele vai trazer essa informação pra gente, ok? Beleza, passando para as nossas próximas variáveis, o que a gente vai ter aqui? Variáveis do tipo histórico, tá? O que vai acontecer com essa variável aqui? Se, por exemplo, eu tenho lá uma URL que está num ID, né, numa seção 1 aqui, por exemplo, o que acontece? Eu estou numa seção específica dentro da minha página. E aí eu vou, clico em algum elemento que vai para a seção 2. Essa URL aqui, essa variável, melhor dizendo, new history, o que ele vai me trazer? Ele vai me trazer justamente esse valor aqui, seção 2, tá? Que eu cliquei nesse novo elemento, foi redirecionado para essa nova parte do site. Agora, a Old History Fragment,
ou seja, a nossa próxima variável aqui, retorna o antigo fragmento da URL antes de uma alteração no histórico. Ou seja, nesse caso aqui, se eu estava na seção 1, a UD vai me trazer justamente o contrário dessa informação, ele vai me trazer justamente a seção 1, tá? Ok? Agora a próxima aqui, ó, New History State. Aqui ele retorna uma string, ou seja, um texto, seção 1 e seção 2, né, nas outras variáveis aqui. Aqui no New History e no Old History State, a gente vai ter retorno de um objeto em JavaScript da nova seção, do novo elemento que a pessoa está acessando, sem necessariamente recarregar a página ou passar para uma outra página. Então, ele traz o objeto JavaScript para você também fazer algumas identificações, se naquele objeto contém tal fragmento de script, por exemplo. Então, é isso que ele vai trazer aqui. Ele funciona semelhante às outras variáveis aqui de fragment, só que ele retorna o objeto JavaScript, enquanto que as outras retornam aqui o texto que identifica aquele elemento novo que a pessoa está acessando, tá bom? Agora, a próxima aqui é History Source, indica a origem da mudança do histórico, ou seja, você pode utilizar para identificar o que originou aquela mudança dentro do histórico. E a gente tem alguns exemplos aqui, como Pop State, Push State ou Replace State. O Pop State geralmente indica que que o usuário utilizou dentro do seu site botões, por exemplo, de voltar ou próximo ou anterior, por exemplo, dentro do seu site. Para você que tem algum esquema de paginação dentro do seu site, normalmente o Pop State vai estar relacionado a esses botões de próximo ou anterior. Push State indica que um código em JavaScript adicionou uma nova entrada dentro desse histórico, ou seja, algum código, alguma execução de algum script fez essa mudança de histórico dentro do seu site, dentro da página que o usuário está acessando, tá bom? E o Replace State também vai ser relacionado a JavaScript, só que no Push State o JavaScript adiciona no histórico e o Replace State ele faz esse replace, que é replace em inglês é substituir, ou seja, ele substitui a entrada atual. Então basicamente é isso aí, o Push State ele vai adicionar no histórico da pessoa uma nova entrada, ou seja, vai ser registrado essa entrada no histórico, então quando ela está navegando, isso é ótimo para você facilitar a navegação do usuário, por exemplo, tá? O Replace State, ele vai substituir a atual entrada, né, a URL atual, mas não necessariamente vai incluir dentro do histórico da pessoa, tá bom? Basicamente essas diferenças. Eu particularmente não utilizo muito essas variáveis do tipo histórico também, tá? Passando para as próximas variáveis, a gente tem o tipo vídeos, tá? E aqui são variáveis que a gente vai utilizar também, por exemplo, aqui dentro aqui dos conteúdos, a gente utiliza as variáveis do tipo vídeos para rastrear o quanto a pessoa assistiu um vídeo, se ela pausou, se ela começou a assistir um vídeo, se ela pausou no momento X, se ela completou o vídeo, tudo isso aqui, quantos por cento se ela assistiu o vídeo, né? Quantos por cento ela viu desse vídeo, e aí a gente vai trazendo essas informações através dessas variáveis. Basicamente, a gente começa como Video Provider, que é a primeira variável que a gente tem disponível, né, no GTM. Retorna o provedor do vídeo, por exemplo, se aquele vídeo que está dentro do meu site, ele é um vídeo do YouTube, ele vai trazer essa informação, tá? Video Status retorna o status do vídeo, se ele está sendo reproduzido, Playing, no caso, se ele está sendo reproduzido, né? Paused é se ele está pausado, né? Então, ele vai trazendo essas informações para nós. Vídeo URL, ele retorna a URL do vídeo, ou seja, ele vai trazer o link para o vídeo em si, né? Por exemplo, esse link aqui do YouTube que eu coloquei como exemplo para vocês, tá? A próxima é Video Title, ele retorna o título do vídeo, o nome do vídeo, né? O que você coloca como nome lá, quando você upa o vídeo no YouTube, por exemplo, você coloca o nomezinho lá, esse nomezinho que vai trazer para você. Video Duration retorna a duração total do vídeo e, lembrando, essas durações aqui relacionadas aos vídeos sempre vai trazer em segundos, tá? Então ali ele traz, por exemplo, 300, só que é 300 segundos, aí você divide por 60 e você tem aí a duração total em minutos do seu vídeo. 300 por 60, por exemplo, vai dar 5. Então aqui você tem a certeza que o teu vídeo tem 5 minutos de duração, tá? Video Current Time, ele retorna o tempo atual de reprodução do vídeo, o tempo que a pessoa está vendo aquele vídeo, né? Qual que é o tempo que ela está assistindo, o tempo atual. Então ele vai trazer aqui também em segundos, então 120 aí, ela tá mais ou menos na metade, a gente vai contar o vídeo ali com 300 segundos de duração, que são 5 minutos, ela vai estar quase na metade desse vídeo, por exemplo, tá? 20% ela retorna em porcentagem a questão do quanto a pessoa viu o vídeo. Então, se no próximo ali, no current time, melhor dizendo, no anterior, a gente tem esse valor em segundos, né, propriamente ditos, em video percent a gente tem em porcentagens, tá? E o video visible, que é a nossa última variável, indica se o vídeo está visível na tela. E aí a gente tem também um retorno do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, onde ele traz ali true ou false, que é verdadeiro ou falso em inglês, tá bom? Basicamente são essas as variáveis relacionadas aos vídeos, ok?
E como eu disse aqui, a gente utiliza, por exemplo, em sistemas de rastreamento, traqueamento do ActiveCampaign, por exemplo, né? Você consegue utilizar essas variáveis para você enviar informação dentro de um lead do ActiveCampaign, por exemplo, se ele está assistindo um vídeo dentro do seu site, né? É claro que ele passou por um formulário, caiu para uma página onde tem um vídeo embedado e começa a assistir aquele vídeo, você tem essa informação, você pode utilizar essas variáveis aqui para enviar essa informação como evento dentro do ActiveCampaign. E aí eu vou te dar um cenário aqui, por exemplo, a pessoa pausou o vídeo na metade do seu vídeo ali, pausou o vídeo, o conteúdo na metade do seu vídeo. Você consegue enviar esse evento para o ActiveCampaign, lá fica registrado no lead dela que ela assistiu metade daquele vídeo e você consegue mandar um WhatsApp, por exemplo, para ela. Vi aqui que você pausou o vídeo na metade, ficou com alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, tá? Você consegue customizar a tua comunicação a partir dessas variáveis do tipo vídeo, se você utiliza muito vídeo dentro do teu site, ok? Show de bola. Passando para as próximas variáveis, a gente tem do tipo rolagem, tá? E aqui entra aquela questão de quando você acessa uma página, você vai abaixando aqui, e isso aqui é a rolagem da página. São métricas, variáveis relacionadas a esse tipo de ação dentro do teu site, tá? A gente tem 3 tipos de variáveis aqui. Scroll Depth Threshold, que retorna a profundidade de rolagem atingida. Exemplo, 50%, ele vai trazer o 50%, ele não traz o porcento, tá? Ele traz o número em si. Aqui a gente tem, então, a porcentagem de quanto a pessoa viu dentro da nossa página. Pegando o exemplo lá que eu falei de mandar o WhatsApp para a pessoa que assistiu 50% do meu vídeo, eu posso utilizar a mesma coisa aqui com relação a páginas. Eu envio um evento que a pessoa viu 50% da minha página, eu posso identificar que ela parou numa dúvida, numa sessão tal dentro da minha página, e quem sabe ela teve alguma dúvida e parou naquela sessão ali. Eu posso trazer uma comunicação, vi que você parou aqui nessa parte da página, você tem alguma dúvida com relação a isso? Então você consegue trazer essas informações baseadas em variáveis do tipo rolagem dentro do Tag Manager, tá? Scroll Depth Units é a nossa segunda variável, que ela vai retornar a unidade de medida da profundidade de rolagem. Isso vai ser em porcentagem ou em pixels, tá? E ali eu trago, por exemplo, o percent, que ele traz esse retorno dentro da variável, ok? Essa questão do percent ou pixels vai depender de como você utilizou, por exemplo, na configuração do acionador, se você quis medir por porcentagem ou por pixels, tá? A próxima variável que vai ser Scroll Direction, ou seja, vai retornar a direção da rolagem, se ele foi para baixo ou para cima na sua página que o usuário está acessando. Então, você também tem essa informação aí, tá? Passando para os próximos tipos de variáveis, a gente tem o tipo visibilidade, que são 2 variáveis, e aqui a gente encerra toda a questão das variáveis incorporadas do GTM. A primeira que a gente tem percent visible, retorna a porcentagem de visibilidade do elemento, ok? Então, se você está utilizando algum acionador de visibilidade, por exemplo, os acionadores você vai encontrar aqui, em acionadores, tá? Em novo aqui, então você vai ter acionadores relacionados a algumas variáveis, por exemplo aqui, cliques, aqui você vai ter as variáveis de clique para você utilizar com esses acionadores, tá? Você vai ter aqui engajamento do usuário, por exemplo, envio do formulário, as variáveis de formulário você pode utilizar em conjunto com esse acionador. E aqui a gente tem outros, tá? Alteração do histórico, que são aquelas variáveis relacionadas a histórico também. E aqui a gente tem o acionador visibilidade do elemento, que a gente pode utilizar em conjunto com essas variáveis do tipo visibilidade. Então, se você está rastreando aí, por exemplo, traqueando algum elemento, quando ele está começando a aparecer na página, ou quando ele aparece na sua página, você tem também essas variáveis para você poder metrificar esse elemento. Por exemplo, quantos % ele está aparecendo dentro da minha página. Você vai ter a variável percent visible. Retorna então a porcentagem de visibilidade do elemento. Ele tem 75% dele está aparecendo na página, não 100%. Ele não está completo ainda. Por exemplo, uma imagem, ela não está aparecendo totalmente na minha página ainda, tá? On-Screen Duration, retorna a duração que o elemento ficou visível na tela. Por exemplo, eu estou acessando aqui uma página, eu estou vendo uma imagem. Quanto tempo eu estou vendo aquela imagem 100% na minha tela? Então, é essa métrica aqui, é essa variável que vai trazer essa informação para nós. E, novamente, ele vai trazer aqui essa informação em segundos, tá bom? E, basicamente, essas são as variáveis que a gente tem dentro do GTM. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. São muitas variáveis, acredito que algumas ali são muito mais cruciais que outras, né? No entanto, você pode ter, sim, alguma função para cada uma dessas variáveis, tá? Eu, por experiência própria, como eu disse, não utilizo todas. É muito raro utilizar algumas outras ali, como eu falei no decorrer dessa aula, explicando para vocês, mas algumas sim, eu utilizo bastante aqui, por exemplo, as de formulário, as de vídeo, as de clique, eu utilizo bastante aqui nas implementações. E basicamente foi esse o overview dentro das variáveis que você já tem disponibilizado dentro do Tag Manager, tá bom? E bora para a próxima aula aqui, te vejo lá.